que acontece de verdade quando os relatos históricos que a gente tem colidem assim de frente com as leis mais básicas da física e da biologia? Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar direto em um dos registros mais fascinantes da antiguidade, os relatos em torno da figura de Eliseu. Olha, os textos antigos não descrevem só uma ou outra maravilha isolada, não. Eles narram uma série de eventos onde as regras fundamentais da natureza parecem ter sido suspensas de propósito. E é exatamente essa a grande pergunta que vai guiar a nossa exploração. O que a gente faz quando os textos afirmam como um fato concreto algo que a gente considera absolutamente impossível? Pensa bem no contraste extremo que esses documentos trazem. De um lado, a imagem de uma lâmina de ferro super pesada flutuando na água como se fosse uma folha seca. Do outro, uma estratégia militar inteira indo por água abaixo quando um exército armado até os dentes é cegado do nada por causa de uma única palavra. Essa tensão entre a nossa lógica natural e o que está registrado como sobrenatural é o que torna esse estudo tão cativante. Certo, então vamos direto ao ponto. Nosso roteiro hoje passa por 5 etapas. A gente começa com o legado de Elias. Depois, o domínio sobre a natureza. Na sequência, vamos ver os casos de provisão e vida restaurada. Aí entramos na parte de desafiando a física e exércitos e terminamos com o milagre após a morte. Chegamos à nossa primeira parada, a seção 1, o legado de Elias. E o interessante é que tudo começa de um jeito incrivelmente normal, bem pé no chão mesmo, com um pedido de sucessão espiritual. Para entender o peso desse legado, a gente tem que voltar lá para o comecinho, quando Eliseu estava num trabalho super pesado, conduzindo 12 juntas de bois. É aí que o bastão começa a ser passado para ele. Mas essa transição de poder só foi consolidada na prática um pouco depois, logo após aquela famosa partida de Elias no redemoinho. Eliseu simplesmente pega o manto do mestre, que tinha caído ali, e vai até as águas do Rio Jordão. E ele não faz uma prece silenciosa, ele literalmente bate nas águas com um manto. A divisão imediata do rio provou para todo mundo que estava assistindo que a transferência daquela autoridade sobrenatural estava completa. As águas cederam para o sucessor do mesmo jeitinho que cediam para o mestre. Vamos avançar para a parte 2, domínio sobre a natureza. É aqui que a gente analisa o nosso primeiro grande estudo de caso que rolou lá na antiga cidade de Jericó. Pessoal, reparem no contraste drástico que as fontes apontam aqui. O problema lá em Jericó era seríssimo. A cidade tinha uma localização excelente, mas a água era literalmente mortal. Ela deixava a terra estéril, não dava para plantar nada. E qual foi a solução que o texto narra? É uma justaposição inacreditável. O uso de um objeto absurdamente mundano. Um prato novo com sal. Isso mesmo, sal comum. Quando ele jogou esse sal na nascente, o resultado documentado foi uma reescrita completa e imediata da ecologia do lugar. A fonte diz que as águas ficaram puras para sempre, sem nunca mais causar morte ou esterilidade. Passando agora para a terceira seção, provisão e vida restaurada. Aqui o foco muda bastante. A gente sai da escala ambiental e entra no meio de crises pessoais profundas. A gente se depara com uma viúva afogada em dívidas. O nível do desespero era tanto que os 2 filhos dela estavam prestes a ser levados como escravos pelos credores. Uma calamidade financeira absoluta. Mas notem como a solução é, por incrível que pareça, super metódica e pragmática. Primeiro passo, pegar o máximo de vasilhas vazias emprestadas com a vizinhança. Segundo, pegar a única coisa de valor que ela tinha, uma botijinha de azeite, e começar a derramar. O texto descreve uma multiplicação absurda, o azeite jorrando sem parar até encher a última vasilha. Terceiro, a instrução financeira bem direta. Vende o azeite, paga a dívida e livra os filhos da escravidão. E quarto, vive do que sobrar. Uma crise imensa resolvida com um método milagroso, mas que segue uma lógica econômica impecável. Só que o abismo da morte também acaba sendo desafiado. O caso do filho da mulher sunamita é um dos relatos biológicos mais impressionantes que a gente tem. O texto conta, com detalhes que parecem até médicos para a época, que o menino teve uma dor de cabeça fortíssima e simplesmente faleceu em casa. A intervenção de Eliseu foge de qualquer padrão. Ele entra no quarto, se fecha lá e deita sobre o corpo da criança 2 vezes. A temperatura do menino começa a subir de novo. E o desfecho desse registro para marcar a reversão da morte clínica? O garoto espirrou exatamente 7 vezes e abriu os olhos. A fronteira definitiva da vida foi completamente revertida aqui. O que nos joga direto na seção 4, desafiando a física e exércitos. É aqui que a gente entra no território das anomalias pesadas, daquelas que dobram as leis do universo e desmantelam impérios. Sabe aquele pesadelo de quebrar ou perder algo caro que não é seu?
A fonte narra um acidente assim lá no Rio Jordão. O ferro de um machado emprestado caiu no fundo do rio, o que na época significava uma dívida monstruosa para o trabalhador. E para resolver esse baita prejuízo financeiro mundano, a física básica é totalmente ignorada. Eliseu corta um pedaço de pau, joga na água exatamente onde o ferro afundou, e o metal, que é super denso, sobe para a superfície e fica lá boiando. É uma manipulação brutal da gravidade para resolver um problema do dia a dia. Loucura, né? E se brincar com a gravidade já não fosse o bastante, ele também reescreveu os manuais de guerra. Eliseu operava quase como um serviço de inteligência impenetrável. Os registros mostram ele interceptando direto os planos do rei da Síria e vazando as manobras para Israel. Aí, quando o exército sírio tenta cercar ele na cidade de Dotã, o profeta convoca literalmente cavalos e carros de fogo invisíveis ao inimigo só para acalmar o assistente dele que estava em pânico. Depois vem o golpe de mestre. Ele neutraliza todo o batalhão inimigo com cegueira, pega essa tropa inteira pela mão e guia eles direto para o centro da capital inimiga, Samaria. E só lá ele devolve a visão de todo mundo. É uma dominação tática esmagadora sem puxar uma única espada. E agora, para nossa última etapa da exploração, a seção 5, o milagre após a morte. Esse registro subverte totalmente aquela nossa ideia de que, quando a consciência acaba, a influência também acaba. A fonte descreve um milagre póstumo bizarro. Pensa numa cena frenética. Muito tempo depois do enterro de Eliseu, uns homens estavam fazendo um funeral quando viram invasores moabitas chegando. No desespero, querendo fugir logo, eles simplesmente jogaram o cadáver na sepultura de Eliseu. Os textos afirmam com todas as letras que, no instante em que o corpo tocou nos ossos do profeta, o homem reviveu na hora e ficou de pé. Essa anomalia sugere que a autoridade dele em vida ficou impregnada na própria estrutura óssea, indo muito além da própria morte. Então, juntando todo esse quebra-cabeça de documentos, a mensagem que fica é bem coesa. O mundo espiritual é altamente organizado e tem total autoridade sobre a matéria. O que a gente percebe é que esses eventos nunca foram truques aleatórios ou exibicionismo. Os textos comunicam que o domínio espiritual, na visão deles, não é o caos, mas uma estrutura que exerce supremacia direta sobre o físico, seja resolvendo uma crise econômica, quebrando a gravidade, frustrando políticas de Estado ou cruzando os limites orgânicos de estar vivo ou morto. Para a gente fechar essa nossa análise com chave de ouro, eu quero deixar essa provocação no ar. Revendo tudo que a gente desempacotou hoje, a água letal curada com um prato de sal, azeite infinito para pagar a dívida, um machado pesado flutuando, batalhões inteiros capturados sem armas, e até a vida voltando pelo contato com ossos secos. Na visão de quem acompanhou até aqui, qual desses cenários documentados força mais os limites da ordem natural que a gente conhece? Fica o convite para reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração dos textos e a gente se vê no nosso próximo estudo.